Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Congregados aqui estamos, por graça de Deus, ao redor de nossa mãe, amada Mãe Maria, neste mês de maio, neste sábado, fecundando nossa devoção a ela. Fecundidade que, para ser atingida, significa compreendermos que precisamos, a seu exemplo, Mãe Nossa, mais discípula exemplar, nos tornarmos verdadeiros discípulos e discípulas de Cristo, desafiados a enxergar de verdade o caminho que Ele nos aponta e a percorrê-lo com toda a confiança. Como aqueles discípulos que tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Ficaram com medo. Este medo é o medo da morte, a morte vencida por Cristo. Rica é a reflexão encontrada em uma antiga homilia pascal de autor desconhecido quando diz: para que ninguém permanecesse por mais tempo na mansão dos mortos, o próprio Cristo desceu à mansão dos mortos, usando contra ela o corpo que assumira, como se fosse um alimento, e destruindo sua realeza pelo poder da divindade, em breve espaço de tempo rasgou o antigo título de dívida da lei, a fim de levar os homens para o céu, lugar onde não há morte, morada da incorrupção, oficina da justiça. Toma como testemunha do que te foi dito a Paulo, que escreve: se fomos enxertados nele por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Como é bela a expressão enxertados neles, porque o batismo é um enxerto para a eternidade, enxerto feito na fonte batismal e que dá fruto no céu. Ali a graça do Espírito opera de maneira misteriosa, provocado pela natureza, não deixes de reconhecer o milagre. A água serve apenas de ocasião, a graça é que de fato regenera. Na piscina, como se fosse um útero, ela dá forma nova ao que é introduzido. Na água, como numa fornalha, ela forja o que emerge. Confere-lhe os mistérios da imortalidade, oferece o sinal da ressurreição. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus, andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Amado e amada de Deus, nós somos, nesse tempo da Páscoa, chamados a experimentar pela força da alegria que nos cura a superação de todo medo. Ali estavam os discípulos, nas circunstâncias concretas de suas vidas, bem no mar. Entraram na barca, foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Estava escuro. Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Quando o Senhor não vem ao nosso encontro, porque muitas vezes nos fechamos ou não vamos ao encontro dele, nós ficamos no escuro, permanecemos no medo e somos incapazes de fazer brotar em nós a sabedoria que pode nos conduzir na direção certa. Por isso titubeamos, por isso pagamos um alto preço, por isso não conseguimos encontrar razões para viver e muitas vezes não encontramos as respostas que existem para um novo tempo e para um novo caminho. Os discípulos ali estavam, tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e se aproximando deles. Ficaram com medo, mas ouvem a força da palavra do Senhor ao dizer: sou eu, isto é, Deus está presente. Onde Deus se faz presente não há medo, não há covardia, porque a verdade e o amor imperam. Não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Quando Deus está presente, nós chegamos no lugar em que precisamos, porque nele Cristo está a nossa salvação. Preciosa é a lição que encontramos na Constituição sobre a liturgia do Vaticano II, quando diz:
Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, lembrando o apóstolo Paulo ao escrever a Timóteo na primeira carta. Por isso, muitas vezes e de muitos modos, falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Quando se completou o tempo previsto, enviou seu Filho, a palavra que se fez carne, ungido pelo Espírito Santo, para anunciar a boa nova aos pobres e curar os contritos de coração, como médico dos corpos e das almas, mediador entre Deus e os homens. Sua humanidade, tenhamos presente, sua humanidade na unidade da pessoa do Verbo foi o instrumento de nossa salvação. Deste modo, em Cristo realizou-se perfeitamente a nossa reconciliação com Deus e nos foi dada a plenitude do culto divino. Esta obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus, prefigurada pelas obras maravilhosas que Ele operou no povo da antiga aliança, foi realizada em Cristo, principalmente pelo mistério pascal de sua bem-aventurada paixão, ressurreição dos mortos e gloriosa ascensão. Por esse mistério, morrendo, destruiu nossa morte e ressuscitando, restituiu-nos a vida. Conceda-nos, Deus, supliquemos esta graça de compreender e de experimentar e vivenciar na fé este grande mistério, para que nós possamos atingir de verdade a envergadura de filhos e filhas de Deus, caminhando no coração do mundo, a caminho do reino definitivo. Supliquemos confiantes. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira